those years, ao analisar aqui a question e o texto, o que é que nós inferimos? Qual é a conclusão que nós chegamos referente ao budget, ao orçamento, à verba da União Europeia, pelo contexto que nos é apresentado? Então, quando nós analisamos aqui, o que é que nós observamos? If there is a deal on the budget this week, se houver um acordo em relação ao orçamento esta semana, it will be. Então, percebam, se é uma condicional. Se isso acontecer, vai ser um acordo, será, it will be, o futuro do presente, será um acordo alcançado, reached, para a sua própria causa, para o seu próprio bem. Because you leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. Porque esse acordo vai ser algo bom, porque os líderes da União Europeia não podem suportar serem culpados por ainda outra falha de outro encontro, outra reunião. And if there is no deal, se não houver nenhum acordo, será similarmente, it will be similar be a disagreement, vejam, um desacordo, o oposto de agreement, olha o desejo, para a sua própria causa, para o seu próprio bem, because France rather likes the idea of putting Britain, which holds the rotating EU presidency in the dock for one more financial fiasco. Porque aí, no caso, a França gosta da ideia de colocar a Grã-Bretanha, que está tendo a presidência rotativa da União Europeia, na cadeira dos réus, por mais um fiasco financeiro, ok? Aí uns egos, uma briga de egos, enfim. Então, queridos, nós percebemos que não houve um acordo referente a esta verba, a este orçamento da União Europeia, que é algo que ainda vai ser discutido, e se ocorrer uma coisa, será num acordo no futuro ou um desacordo. Portanto, qual dessas opções, me digam, que nós podemos escolher para sintetizar esse contexto? Com certeza a nossa opção é, porque a nossa opção ela tem um tempo no futuro, is going to be, também. Looked into, então, como nós percebemos, esse orçamento, essa verba, será analisada e negociada ainda. Esses outros tempos verbais tem certamente sido, é provável que, foi, não. É algo que ainda vai ser, será, futuro, que é o tempo verbal que existe aqui, e é exatamente pelas análises das opções como um todo, a única opção que é coerente realmente é. As outras nada tem a ver com o nosso contexto. Ok? E agora vamos fazer o quê? Depois de nós analisarmos, fazer a nossa translation. De acordo com o texto, o orçamento budget da União Europeia, may totalizar 1% do PIB, GDP, de toda a União Europeia. O nosso verbo modal, may, ESAF, ama os verbos modais. O may, o might, o should, o ought to, etc. As outras bancas também, gostam muito deles, que é o nosso GDP, o nosso Gross Domestic Product. B, tem com certeza, nossos advérbios surely, os advérbios geralmente acabam em ly, muitos deles, queridos, tido uma importante, grande, a major, grande, importante influência econômica. Então, as bancas também gostam muito de advérbios e de conjunções. C, é provável a expressão is likely, que apoia as áreas mais pobres, e poorest areas, no superlativo. D, foi definido exatamente, accurately, é o nosso advérbio exatamente 6 anos atrás, ago, atrás. Vai ser analisado, examinado, looked into e negociado. Então, o verbo look into significa examinar, analisar. Então, queridos, observamos como é que nós resolvemos uma questão assim, onde é destacado o assunto no enunciado. Vamos buscar o assunto, seja onde ele estiver, e ver as informações que estão contidas
e comparar com as opções e decidir qual opção é a melhor, ok? Vamos lá, continuar o nosso passeio, questão 25. In paragraph 1, the author refers to the wrangling before this week's EU summit, which denotes an atmosphere which is. Mais uma vez, a ISAF pede de nós que nós deduzamos o que significa o wrangling. Ora, ele diz que o autor se refere ao wrangling. Before, antes desta reunião semanal da União Europeia, que denota uma atmosfera que é o quê? Ora, dears, se eu estou dizendo que houve uma wrangling, eu tenho que saber o que é wrangling. Ou pelo menos perceber que a atmosfera que essa wrangling gera. O que é que vocês acham aqui, pelo que nós observamos no paragraph 1? O clima estava bom, não estava bom por lá? Clima organizacional. Nós percebemos que a coisa não estava tão boa por lá. Né? Então, vejam. Vamos ler as opções. Denotes an atmosphere which is A. Pleasant and conciliatory. Uma coisa aprazível e conciliatória, agradável. B. Angry and unpleasant. Uma atmosfera raivosa, enfurecida, zangada. E unpleasant, desagradável. Então, vejam. Estas duas opções praticamente são o que, queridos? Opostas entre si. Unpleasant, nosso prefixo não aí, tornando pleasant o oposto de unpleasant. Uma delas, então, vai ser a nossa opção certa, não é assim? Que nós estamos percebendo, vez após vez, que se repete quando temos opções com sentidos opostos, uma delas é a verdadeira. C. Tense but hopeful. Uma atmosfera tensa, mas esperançosa. Faz muito sentido. D. Optimistic despite the concerns. É uma atmosfera otimista apesar das preocupações. E é cold but respectful. Uma atmosfera fria, mas respeitosa. Então, essa questão é bem subjetiva, de certa maneira, mas não tanto. Por quê? Porque se nós soubermos o que é a palavra wrangling, pronto, rapidamente vamos saber como é que estava a atmosfera por lá. E o que é mesmo wrangling, Girs? Vamos lá, vamos ver. Vamos analisar. Vamos ver onde está a wrangling inserida. Aí você vai lá no seu texto com seus olhinhos ultra rápidos e lê. What on earth is the European budget for? It's too small, taken up just over 1% of EU-wide GDP to have any serious effect. To judge by the wrangling before this week EU summit in Brussels, it has become mostly an opportunity for countries to air their pet grievances and to demand their money back. Então, queridos, nós percebemos o seguinte, que aí esta wrangling, na verdade, era uma discussão, uma disputa, uma briga antes, para a julgar pelo clima antes da reunião, tinha se tornado mais uma oportunidade para os países exporem publicamente aí as suas talvez insatisfações e demandar o seu dinheiro de volta. Alguém está pedindo seu dinheiro de volta porque a coisa não está boa. Não é, queridos? Em qualquer contexto, seja entre países, seja entre pessoas. Então, vocabulary. O que é wrangling? Discussão, polêmica, briga, disputa, altercação, dissensão. Como o nosso português é rico. Discussão, polêmica, briga, disputa, altercação, dissensão. E wrangle, o verbo discutir em voz alta, brigar, discordar, tem a mesma raiz, queridos. Então, vejam. Se eu digo que wrangling é discussão, polêmica, disputa, qual dos adjetivos aqui, ou quais adjetivos traduzem essa ideia? Angry? Isso mesmo que vocês estão pensando. Angry and unpleasant. A nossa opção B. As outras opções ou tem uma palavra legal, respectful, como respeitoso,
o otimista. E wrangling não traduz nada de otimista, de respeitoso. É disputa, polêmica, briga, discussão. Ok? Então, a nossa opção certa é realmente a B, porque as outras têm sempre uma coisinha boa no meio delas. E wrangling é isso mesmo, dissensão, altercação. Vamos lá, então, fazer a nossa translation, depois de nós concluirmos que os adjetivos mais adequados, que expressam a atmosfera, são os adjetivos angry and unpleasant. No parágrafo 1, a tradução, o autor refere-se à discussão, polêmica, briga, wrangling. Discussão, polêmica, briga, antes da reunião de cúpula, ali, reunião, summit, da União Europeia desta semana, que denotam a atmosfera que é agradável, pleasant, agradável, não, e conciliadora, não mesmo, conciliatory. B, colérica, inflamada, zangada, angry, e desagradável, pleasant, exatamente. C, tensa, mais esperançosa, hopeful. Hopeful é esperançoso. D, otimista, apesar das preocupações, uma palavra também muito querida, concern, worry, sinônimo de worry, preocupação. É fria, mais respectful, respeitosa. Então, queridos, é a B mesmo, ok? E aí, dias, estamos nos aproximando, avançando no nosso passeio. Vamos para a nossa question 26. Vamos lá, questão 26. In relation to the financial perspective mentioned in paragraph 2, em relação com a nossa, ou com a perspectiva financeira. O que é perspectiva financeira? Plano financeiro, perspective. O financial perspective, essa expressão, nada mais é do que um plano financeiro, mencionado em paragraph 2, perspectiva financeira. Aí, vejam, na hora da prova você poderia ler, dar uma olhada nesta questão e ter decidido fazê-la primeiro, antes da anterior que nós fizemos. Ok? Por quê? Porque ela nos leva para um assunto específico, em um lugar que nós já sabemos que nos é conhecido, que é o paragraph 2, financial perspective. Então, em relação a essa perspectiva financeira, mencionado no parágrafo 2A, its negotiation ought to happen every 6 years. Será que essa negociação ought to happen every 6 years? Mais uma vez, nós temos que interpretar o que é dito na opção. Essa perspectiva financeira, a sua negociação, ought to have, vai mudar o ought to, que é sinônimo de should, que nada mais é do que deveria. Então, a sua negociação deveria acontecer a cada 6 anos? Algo que deveria ser feito ainda não foi. Eu deveria ir ao médico. Significa que eu não fui. Eu vou ainda, se eu decidir ir. Ok? Será que é isso que o texto fala, hein, Dias? Sobre a financial perspective ou é a B? The current moment seems risky to settle it. O momento atual parece arriscado para to settle it, para estabelecer essa perspectiva, esse plano financeiro. C. It must consider the difference of European incomes. Vejam a presença amiga e constante dos nossos verbos modais. Essa perspectiva deve, é incisivo, deve considerar as diferenças das rendas, das receitas europeias. Será que é isso que o texto fala no parágrafo 2? D. Two specific countries have voted against its priorities. 2 países específicos têm votado contra as suas prioridades. Será? As prioridades da perspectiva financeira? E the present moment is ideal to go into it. O momento presente é ideal para introduzi-lo, algo assim. Então, Gears, qual é a resposta certa? Nosso break, vão ao paragraph 2, examinem o que é que ele fala sobre a financial perspective e vejam qual das opções reflete o que é dito lá, ok? Eu volto já para nós analisarmos juntinhos. See you very soon, Gears. Bye.